Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Aqui tá tudo bem também na casa da Pro. Vamos para a aulinha da semana? Na aula dessa semana a gente vai fazer uma revisão sobre as 4 operações fundamentais, tá? O que eu vou trabalhar com você? Eu vou trabalhar as palavras mais comuns que aparecem nos problemas, né? Que a gente leva a pensar, será que esse problema eu vou resolver com adição? Será que eu vou resolver com subtração, com multiplicação ou com divisão? Tá? Então eu vou trabalhar com vocês palavras-chave que aparecem em problemas que nos fazem ver qual é a operação que nós vamos usar para resolver o problema, tá? Então vamos lembrar quais são as operações fundamentais. Na matemática, nós temos 4 operações fundamentais, que são chamadas de operações básicas, tá? Quais são essas 4 operações? A adição, tá? Que o símbolo da adição é o mais, certo? A subtração, que o símbolo da subtração é o menos. A multiplicação, que nós usamos 2 símbolos para multiplicação, ou nós usamos o x, que é o que vocês usam agora, e daqui a pouco, lá no Ensino Fundamental 2, do 6º ano para frente, a gente não usa mais o x, a gente vai usar o ponto, tá? Um pontinho também vai significar multiplicação, tá? E a última das operações fundamentais é a divisão. A divisão, ela tem vários símbolos diferentes, tá? Um símbolo é aqueles 2 pontinhos, né? Que é um dos símbolos da divisão, que é o símbolo de divisão. Ou a gente pode chamar a chave, que é quando a gente monta a conta, que faz aquela chavezinha, certo? Também é um símbolo de divisão. Ou ainda o traço. Quando a gente está trabalhando com fração, tem lá o numerador, o denominador e o traço. Aquele traço também é o símbolo da divisão, tá? Então a divisão ela tem 3 símbolos aqui que eu mostrei para vocês. A multiplicação tem 2, o x e o ponto. A adição e a subtração só tem um símbolo, o mais e o menos, tá? Agora vamos para as palavras-chave. Na adição, o que é adicionar? Adicionar é juntar, somar, certo? Então, quais são as palavras que normalmente aparecem nos problemas que nos fazem pensar? Eu vou somar aqui, eu vou usar a operação de adição. Vai ser a palavra somar, a palavra adicionar, a palavra ganhar, receber, juntar, a palavra a mais, por exemplo, ganhei, tive a mais, então eu tinha tanto, agora eu tenho tantos a mais. Tá? Toda vez que a gente tiver esse tipo de palavra, isso nos leva a pensar na conta de adição, que é somar, tá? Na subtração, quais são as palavras-chave que normalmente estão nos problemas ali, que nos levam a pensar, vou fazer subtração aqui. São as palavras diminuir, subtrair, perder, dar, menos, tantas coisas a menos que, eu perdi tanto, eu doei tanto, tá? Diminuiu tanto. Toda vez que a gente tem esse tipo de palavra, a gente vai pensar sempre em fazer subtração para resolver o nosso problema, tá? Multiplicação. Quais são as palavras que nos levam a achar que é multiplicação? A própria palavra multiplicar está multiplicando, vamos multiplicar, né? É uma multiplicação. Ou ainda, quantas vezes cabe? Quantas vezes tem? Quantas vezes? Se tiver essa palavra quantas vezes, esse termo, né? Quantas vezes, então normalmente a conta é de multiplicação. Dobrar, triplicar, quadruplicar, todos esses tipos de palavras que está crescendo muito rápido nos levam a achar que essa conta é de multiplicação, tá? E por último, a divisão. Na divisão, quais são as palavras que nos levam a pensar em divisão? Dividir, né? Estou dividindo algo, que é da própria palavra divisão. Repartir, estou repartindo, né? É um sinônimo. A metade de algo, 1/3 de algo, ou seja, estou cortando aquilo em partes iguais, certo? Então, se eu estou cortando, então eu estou dividindo, tá bom? Ou quantas partes cabem, quantas partes eu consigo dividir, tá? Então, aí a gente também, se eu tô lá, quantas partes eu consigo dividir um saco, quantas parcelas eu divido uma televisão,
em 10 vezes sem juros. Então, ó, eu vou pegar o valor da TV e vou dividir em 10 vezes, tá certo? Então, quantas parcelas, em quantas partes eu consigo fazer, tá? Aí são as palavras-chave da divisão. Entendido, gente? Então, agora vocês vão fazer aí algumas atividades, tá? Leiam os problemas e vejam se vocês encontram pelas palavras-chave quais são as operações que vocês têm que utilizar para resolver o problema, tá bom? Beijo, até a semana que vem, tchau!